o seguinte, hoje no Espaço Feminino, no tema saúde, a gente vai conversar sobre a obesidade e os riscos dela à sua saúde, à saúde de todos nós. Por isso, o assunto é bem relevante, é legal que você ligue participando do programa se quiser. 2112-6222 é o telefone, ok? Sua pergunta e, enfim, comentários também são importantes. O Rodrigo, chefe de hoje aqui no Espaço Feminino, ele está trazendo para a gente duas situações bem legais. Primeiro, a história dele de vida e, segundo, o nosso prato. Receita. Vamos, então, começar pelo prato? Vamos lá. Vamos lá. Primeiramente, a gente vai selar o salmão. Como eu já falei anteriormente, a gente coloca o salmão em a temperatura ambiente. A gente vai botar um pouquinho de sal. Um pouquinho de pimenta. E a gente vai iniciar o processo de dourar esse salmão, só com um pouquinho de óleo, no caso. Gosta de salmão, Mar? Gosto. Meu filho gosta 1000 vezes mais. Mas ele gosta muito de salmão. Então, enquanto o nosso salmão está selando, a gente vai fazer um molho pesto na faca, né? Ah, então a gente não vai movimentar esses ingredientes ainda não? Ainda não. A gente só vai pegar o basilicão. Olha o aroma que legal. Adoro. Que é simplesmente um manjericão maior. Isso. Porque tem aquele pequenininho, né? Exatamente. Isso aqui dá menos trabalho, né? Que aí você tem que fatiá-lo. E aqui a gente inicia o nosso processo de fazer o molho pesto mesmo na tábua. Picando bastante. Vamos pegar o alho. Vamos fazer a mesma coisa com alho. Somente picar um pouco os ingredientes para iniciar o processo. Aqui a gente vai estar soltando o aroma do manjericão. É interessante você jogar um pouquinho de óleo aqui, para você já começar a aromatizar, óleo no caso, azeite, né? Começar a aromatizar um pouquinho para soltar os aromas. Nosso salmão ali tá... Já faz lá. Como é que tá? Aqui a gente vai virar o salmão. E aqui a gente finaliza com um pouquinho de sal, na tábua mesmo. Gente, quem não conseguir cortar com uma velocidade boa, não tem problema nenhum você fazer do modo tradicional, você colocando, por exemplo, até mesmo no liquidificador, né? Ah, mas assim, olha... E quem quiser pode me contratar para ir na casa de vocês cortar ao vivo. Vamos lá. Assim é tudo de bom. E aqui o interessante é esse potinho, ó. A gente coloca todos os ingredientes aqui dentro. E a gente pega o azeite. Vamos colocar um pouquinho de sal. O contato do chefe Rodrigo está aí no vídeo. Você que está acompanhando a receita hoje. E novamente um pouquinho de pimenta. E aqui, olha que legal. O interessante desse pote, você uma vez fez o procedimento na sua casa, você só sacode ele. Se abrir ao vivo é legal, né? Ah, não, se abrir ao vivo é legal, na cara do apresentador, então é show! Então, ó, olha que legal. Isso aqui vocês botam na geladeira de vocês, vocês usam para uma massa, cozinham uma massinha, joga o molho em cima para finalizar depois de cozido, entendeu? Ou você quer comer com pãozinho. Mais, né? Exatamente. O alho vai ficar mais apurado. Exatamente. Quanto mais tempo você largar dentro desse pote, mais vai apurar os sabores, né? Então aqui a gente vai simplesmente... Com licença. E agora a gente vai fazer a nossa quinoa. Enquanto o salmão ali está dando uma descansada, a gente vai pegar os ingredientes e vai começar a dar uma misturada. Interessante da quinoa, né? Ele é um grão, por exemplo, que você tem que cozinhar até um certo ponto, mais ou menos uns 15 minutos.
Só que ele passa do ponto muito rápido. E o ideal da quinoa é ela ser crocante, ela estalar na sua boca. Ao dente, né? Exatamente. Então, isso é muito importante. Se você vê, por exemplo, que esses fiapinhos já estão saindo da quinoa, quer dizer que ela já está quase no ponto. Ou no ponto específico, né? Legal. Então, aqui a gente vai colocar um pouco da quinoa. Isso é como se fosse uma salada, tá, gente? Pode-se fazer quente, sem problema nenhum. Mas eu prefiro fria. A gente vai misturar os ingredientes. Aqui o brócolis. A cenoura. O shiitake. Todos esses ingredientes é só você saltear rapidamente numa frigideira com um pouquinho de óleo, sal e pimenta, mais nada. E vamos colocar o pimentão. Todos os ingredientes que estão no bowl já foram salteados. Previamente, somente com um pouquinho de óleo, sal e pimenta na frigideira. E aqui a gente passa para a montagem do prato. Colorido, bonito. Eu adoro cores. Eu acho que cores né? apetece muito a pessoa comer, A gente né? já come com os olhos, né? Exatamente. Então, ó, aqui para a montagem do prato. Você pode regular o quanto você gosta de sal e pimenta, claro. Agora vamos pegar o molho pesto. Dar uma misturadinha antes. Sem espirrar? Não, sem espirrar, sem jogar na apresentadora. E você rega um pouquinho. Agora você vem com salmão. Lembrando que como foi colocado alho, né, Rodrigo, no molho, ele é intenso, né? Então, exatamente. Quanto mais tempo ficar, mais intenso mais o sabor. Mais apurado ele fica. E aqui a gente finaliza com os mini orgânicos. Oh, que bonitinho, gente. coisa mais linda. E tá aí. O nosso prato com a quinoa orgânica, bem colorida, bem nutritiva. Esse prato parece com quem? Com quem? Esse prato parece com quem? Esse prato é tudo de bom. Tudo de bom. Agora, Rodrigo, a gente tem então, você está convidado aqui para curtir com a gente 2 momentos especiais. Primeiro é esse que você acabou de ver do prato bacanérrimo do chefe Rodrigo. Agora a gente vai rodar a cartela, porque vem aí o segundo momento seu aqui também, que é a sua história. Vamos lá. Agora dá uma olhadinha na cartelinha com os ingredientes que você precisa. Vamos lá, foram 50 gramas de quinoa cozida, 100 gramas de shiitake já salteado, 50 gramas de brócolis, 50 gramas de cenoura fatiada, 50 gramas de pimentão vermelho, o óleo para untar a frigideira e selar o salmão, 100 ml de azeite, 4 dentes de alho, no caso aqui eu só usei 2, mas uma média boa tá essa, 2 a 4 dentes de alho. 30 gramas de amêndoa defumada, a diferença é, desculpa, uma boa Não, mas aí vamos lá, terminar ali. Ok. Sal. O amêndoa defumada, o sal a gosto, pimenta do reino a gosto, o basilicão, no caso, né? O salmão e um limão para finalizar o prato. Tá. No caso aqui, somente faltou Finalizando, vai, Rodrigo. um limãozinho do lado e as amêndoas defumadas em volta. Que é como se fosse uma releitura do pesto, né? Você fazendo com amêndoa defumada ao invés de quinoa. Tudo de bom. Ó, agora é o seguinte, no nosso espaço hoje, você curtiu esse primeiro momento aqui do chefe Rodrigo com esse prato maravilhoso, que já vem de toda uma história que ele decidiu ter com a comida, fazendo escolhas inteligentes e certas para a saúde dele. Já que a gente está no tema hoje saúde, o nosso assunto, a pauta de hoje é sobre a obesidade e os riscos. Você viu isso na pele, né? Bastante. Vai estar aqui contando pra gente. Agora, enquanto a gente caminha para a sala, você acompanha uma agenda cultural muito legal. Dá uma olhada. Mulheres com uma nova mente. Esse é o tema da 12ª Maratona da Mulher Cristã, da Igreja Casa de Oração de Campo Grande. O evento acontece no dia 28 de março, de 9 da manhã às 6 da tarde. E com a presença confirmada de pastora Gisela Xavier, pastora Márcia Costa e Joyce Bernardo. A Igreja Casa de Oração fica na rua Dom Pedrito, número 53, em Campo Grande, Rio de Janeiro. Para outras informações, entre em contato 21 99994 9251.
Muito legal. Agora a gente vai começar aqui essa conversa sobre a obesidade e os riscos à saúde. Doutora Enise Valente, endocrinologista, Renata Miguel, nutricionista, Gisela Xavier, psicóloga, e o chefe Rodrigo com a gente aqui para esse assuntinho bem interessante. Agora, doutora Enise, os riscos, a gente sabe que eles existem quanto à obesidade. Mas explica pra gente como é que é esse processo, como é que o corpo humano chega a esse momento, ao momento de estar obeso? Na realidade, assim, um processo que é lento, né? Não é de uma hora para outra que a gente ganha peso. É um grande problema que a Renata falou aqui no começo do programa, é a infância. Né? Quando você cria hábitos ruins na infância, você vai aumentar o número de células capazes de engordar. E esse aumento do número de células vai favorecer a tua obesidade na idade adulta. Então, nessa criança, é a nossa primeira oportunidade de mudar esse hábito alimentar. E eu achei interessante dele falar, não é uma dieta, né? Na realidade, é uma mudança de hábito. Porque quando você fala essa palavra dieta, primeiro, já é pesada, né? Você pensa em sofrimento. E mudar um hábito é trazer coisas boas. Né? A tua oração falou isso mesmo, né? Teu pensamento positivo, como é que eu posso fazer para mudar e dar certo? Senão você vai ter riscos no futuro, realmente, que a gente fala de doenças de coração, a gente não fala muito mais da câncer, da doença osteoarticular. Então, são muitos problemas que vêm por um erro que você podia corrigir lá embaixo ou evitar que ele crescesse. É fácil? Não é fácil, é difícil. Então, a gente precisa, né, tá pensando em um novo modelo para a vida, né, tá pensando em escolhas inteligentes, não é isso, Renata? Exatamente. Eu trabalho no Vigilante do Peso, né, e lá a gente lida com isso diariamente, com pessoas que têm dificuldade de engordar, e ali já é o primeiro passo que a pessoa dá para rumo ao emagrecimento, é você se mobilizar para poder querer isso para a sua vida, porque hoje em dia a gente vive numa correria tão intensa que acaba, como a Gisela falou, da gente recorrer a essas escolhas que não são saudáveis, que a gente esquece de cuidar de nós mesmos, né? Então, você poder ter essa capacidade de bater o martelo e falar, não, chega, agora eu vou cuidar da minha saúde, porque são riscos que a pessoa acaba desenvolvendo por uma vida inteira e que ela pode minimizar apenas no processo de emagrecimento. Agora, pastora Gisela, tem uma coisa muito interessante nessa história toda a respeito da obesidade. Parece que, pelo que eu vejo, é necessário, então, que a pessoa se aproprie de um desejo dela. Porque muitas vezes o desejo é da família, o desejo é apenas estético, o desejo é apenas social. E quando não começa por ela, ela não está se apropriando desse desejo. Eu é que quero emagrecer, tá certo? Que o outro ri de mim, tá certo? Que há um deboche, há o bullying, há um comentário, a família pede, enfim, mas enquanto isso estiver só no olhar dos outros, o desejo só estiver nos outros, realmente eu não vejo esperança para esse movimento ser mais sério quando está com a pessoa. É por aí? É por aí mesmo. Ela tem que tomar a decisão. Eu tomar a decisão. E quando ela não tem esse feeling, né? Quando ela não tem esse start para começar, ela acaba entrando tendo uma compulsão, não é isso também? Uma compulsão alimentar muito grande, porque ela vê que ela tenta e não consegue, vai e vem naquele efeito sanfona, né? E vai aumentando, que é como você falou, né, Inês, que é devagar. Quando ela vê, ela já está num peso. E o que acontece? Ela tende por causa da autoestima, que fica baixa, ela começa a se autodepreciar. E eu percebo que quanto mais gordura você tiver em volta, é como se você se afastasse do outro, tentando afastar o outro. Tem muito a ver com afeto, porque aí é tanto bullying, é tanta coisa, é a família, por isso que a própria pessoa tem que falar, eu tenho que querer, né? Eu tenho que tomar uma decisão agora. Eu tenho que tomar uma atitude que vai me levar, né, a uma ação, e aí é um hábito, mudar, e vai mudar meu caráter, porque fica uma pessoa com uma compulsão muito séria. Entendeu? Agora, Rodrigo, você começou assim? Olha, com essa perspectiva onde o desejo nasceu em você? Você tomou a decisão por você? Olha, é um estalo, na verdade. O que ela falou encaixou perfeitamente. Eu passei a minha vida inteira tendo problema de obesidade. E convém com tudo que a gente conversou aqui, justamente por causa dos meus avós, que me educaram
de uma maneira errada a me alimentar. Então, mas o estalo agora aconteceu porque eu passei, acredito eu, uns 3 anos tentando fazer dieta e não conseguindo. Foi quando eu tive um problema. Eu saí com uma pessoa e ela me chamou de gordo, que eu não conseguia arrumar uma namorada. E isso deu um estalo na minha cabeça, que eu falei, cara, ninguém pode ter o direito de falar o nosso destino ou menosprezar a gente. Então, quer dizer, aquilo ali me deu uma força muito grande e era o momento certo. E aí eu realmente quis para mim. E eu corri muito atrás para começar a minha reeducação alimentar, junto com o médico, e foram 18 quilos em 3 meses. Vamos ver a foto? É, o momento vergonha. Não, orgulho. Momento orgulho. Esse sou eu há 3 meses atrás. Há 3 meses 3 atrás. meses. Uau. Não Isso repara aí- a cara de meio bêbado, não? Agora, em outro momento. Essa, na verdade, as fotos são um pouquinho trocadas, mas aquela anterior, 2 atrás, foi praticamente finalizando o processo, né? 17 quilos mais magro. Agora você vê, né? Renata, ele coloca que foram escolhas certas. E eu acho que isso aí é bem interessante, porque a gente, às vezes, é até muito meio que senso comum, mas é o que o povo fala. Vamos repetir aqui. É o pensar gordo que faz com que as escolhas estejam erradas? Assim, a pessoa ela tem que partir do princípio que as escolhas têm que ser inteligentes. Ela não precisa deixar de comer o que ela gostava de comer para comer uma coisa que é tida como saudável, que no popular normalmente a pessoa acha que não tem sabor, que não tem gosto, que para ser saudável tem que ser desse jeito, né? Ela não precisa abrir mão, se ela reduzir as porções que ela come, ela consegue tirar proveito de tudo isso, né? Então, esse pensar gordo que a gente diz, que as pessoas escolhem tudo errado, é simplesmente você fazer atitudes com moderação, né? Você pode continuar tomando o seu sorvete desde que você não coma um pote inteiro de 2 litros, você coma uma bola. Isso vai ser sua recompensa naquele momento, né? E como o Rodrigo estava falando, não adianta você cortar tudo de uma vez. São hábitos saudáveis que você vai criando para encaixar na sua rotina, para você conseguir emagrecer no processo. Doutora Enise, assim, quando eu ouvi uma pessoa falando que o estar obeso é estar inflamado. Qual é a relação disso? É verdade, né? Com a obesidade, a gente tem no nosso corpo vários hormônios e tem várias substâncias que são inflamatórias que vão sendo produzidas em maior quantidade durante o período da obesidade. E isso vai mudar o endotélio, que são as veias, os vasos do nosso corpo, aumenta o risco de infarto, aumenta o risco de doenças cerebrais, de infarto cerebral também. Então, a gente realmente fica inflamado. Então, a tua resposta a vários mecanismos fica completamente fora do que seria o padrão normal. E assim, juntando o que eles 3 falaram, eu acho super importante. Primeiro é assim, vamos mudar o nosso hábito alimentar. Não precisa deixar de comer. Vamos fazer escolhas melhores. O que você falou da compulsão, eu acho muito legal, porque isso é comprovado. A gente comer doce, comer chocolate, acalma. Mas a gente tem que trabalhar como é que eu posso ficar feliz, de repente, comendo uma bola de sorvete, comendo um pedaço de chocolate, não comendo... Vai ter recompensa do mesmo jeito, né? Porque a gente come as coisas que não, ditas proibidas, que é mais gostoso, não sei o quê, e não tem nada a ver. Mas é porque a recompensa vem mais rápido. Aí você sente aquele bem-estar. Isso é legal. E por último, o que você falou, eu achei muito legal, assim, o start, né? De repente, no dia anterior, você não tinha aquele pensamento positivo. Não, e de repente alguma coisa acontece que faz de lucidez. Exatamente. Eu gosto dessa expressão da Augusto Cury. Muito bacana. Um choque de lucidez que trouxe aquele momento que importante. você resolve mudar a tua vida. E é muito bacana esse teu Agora, depoimento. você falou, Renata, de escolhas inteligentes e até ficou aí meio sumidinho aí, mas eu quero só pegar o gancho para a gente poder encerrar esse bloco. Você falou assim, escolhas inteligentes. Exemplo, trocar o chocolate branco pelo chocolate amargo. É uma escolha inteligente. É uma escolha inteligente. E não deixa de ser chocolate. Com certeza, não deixa Agora, de ser por que o chocolate branco é... Porque o chocolate branco, ele tem menos quantidade de cacau, né? E o cacau, como a gente sabe, ele tem inúmeros benefícios.
ele tem antioxidantes. Gordura então, boa, né? Exatamente, gordura boa, tem antioxidantes. Então, o chocolate amargo, ele leva mais quantidade de pó de cacau e de massa de cacau, enquanto o chocolate branco só trabalha manteiga de cacau. E o chocolate branco também é adicionado muitas vezes de gordura hidrogenada, de grande quantidade de açúcar. O chocolate amargo também tem adição de açúcar, mas é em menor quantidade. Então, acaba sendo uma opção muito mais saudável do que o chocolate branco, né? Estamos próximos da Páscoa. Pois é, então, escolha inteligente. Não precisa. O que eu acho é que, às vezes, as dietas, elas são imbuídas assim, de muito... São restritivas, e também de muito modismo. Muita restrição, muito modismo, que muitas vezes não está relacionada à tua história, ao teu cotidiano, à tua forma de viver. O que eu acho que deve ser construído dessa forma, não é isso? Por isso que a gente quer lembrar você o seguinte, essas dietas que você começa na terça-feira, porque na segunda-feira... Segunda é horrível. Segunda é horrível. Aí você começa essa dieta, porque você viu na revista. Porque o fulano, o vizinho, emagreceu não sei quanto tempo. Aí você já quer saber o que foi que o Rodrigo... Peraí, muita calma nessa hora. Nós vamos continuar esse bate-papo, mas a ideia é que você procure uma ajuda especializada, com um profissional que possa ver o teu biotipo, a tua forma, a tua história, a tua vida. E aí, você, com esse médico, com o nutricionista e até com o psicólogo, consiga um trabalho multidisciplinar e interdisciplinar também, que é interessante, né? Ótimo. Mas daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai se despedir, sabe como? Com o nosso Felicidades. Para você que está fazendo aniversário hoje, a gente se despede desse bloco com um texto bíblico para você. Eu é que sei que pensamentos diz Deus que tenho a seu respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para dar a você o futuro que você deseja. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Felicidades. Assim a gente vai para o intervalo.